This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Se gostarem deste episódio, por favor, considerem apoiar o Teorias da Conspiração em patreon.com/bruapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Já nos aconteceu a todos. Estamos muito bem a fazer scroll na nossa rede social favorita e somos atingidos por um vídeo com afirmações extraordinárias. O nosso artista pop favorito pode ser a Beyoncé, o Jay-Z, a Ariana Grande, a Lady Gaga ou Sam Smith, é, na verdade, membro da sociedade secreta conhecida como Illuminati. As provas estão à vista de quem as quiser ver. Duas mãos formando um triângulo, uma coreografia com referências satânicas, um videoclipe com fogo, chifres, línguas bifurcadas, olhos dentro de pirâmides ou deuses egípcios cobertos de ouro. Mas como é que o universo das teorias da conspiração sobre sociedades secretas se juntou à música pop mais mainstream do mundo? Ora, antes de irmos à Beyoncé, temos de começar, claro, obviamente, pelo final do século XVIII e pela Baviera do príncipe eleitor Carlos Teodoro. Foi aqui que nasceram os Illuminati, uma pequena sociedade ou ordem iniciática fundada por um ex-jesuíta e professor de direito chamado Johann Adam Weishaupt. A princípio, tinham apenas 5 membros e tudo transpirava a um certo desespero. Na verdade, Weishaupt plagiou desavergonhadamente a estrutura e o funcionamento de outra sociedade da altura, a famosa maçonaria. Imaginem-na como um gentleman's club que misturava o melhor networking das elites europeias com cerimónias secretas e repletas de símbolos esotéricos, sendo os mais famosos o olho da providência, aquele olhinho que depois mais tarde foi colocado dentro de uma pirâmide, o compasso também, ou então a noção de um grande arquiteto do universo. Tudo isto metáforas para conceitos filosóficos ou virtudes humanistas. Ora, Weishaupt também queria atrair académicos e intelectuais e gente com dinheiro para discutir grandes ideias, mas tinha um plano mais maquiavélico do que propriamente a edificação espiritual dos iluminados. Ele queria infiltrar-se na maçonaria e, a partir dela, nos governos e cortes europeias, sonhando com uma influência desmedida nos destinos do mundo. Infelizmente para ele, foi descoberto. Os maçons correram com os Illuminati infiltrados nas suas lojas e em junho de 1784 o príncipe eleitor da Baviera baniu Weishaupt e a sua sociedade secreta. Ao todo, os Illuminati tinham aguentado apenas 8 anos e chegado a um número de membros algures entre os 600 e os 1000. Para quem sonhava com o domínio mundial, os Illuminati tinham falhado redondamente. Contudo, a sua história não ficaria por aqui e, ironicamente, tudo graças à maçonaria que ajudara a destruí-los, ou, dito de melhor forma, à visão que os europeus tinham da maçonaria. Graças a um abade jesuíta, um autor inglês e outros prototeóricos da conspiração do início do século XIX, a maçonaria
levou com as culpas da Revolução Francesa e o seu secretismo, símbolos esquisitos e tendências místicas, transformou os maçons em inimigos da Igreja Católica. Por isso, os maçons tornaram-se os vilões favoritos de toda a gente. John Dickie, autor de The Craft, How the Freemasons Made the Modern World, resume, em traços gerais, o pensamento conspiratório sobre este assunto. Desde o início do século XIX, as conspirações maçónicas nunca saíram de moda e oscilam entre o plausível e o extraordinário. Os maçons envenenaram Mozart. Jacques o Estripador era maçom e os maçons ocultaram a sua identidade. Os maçons organizaram a Revolução Francesa, a unificação da Itália, a queda do Império Otomano e até a Revolução Russa. A internet está repleta de sites dedicados aos Illuminati, um ramo da maçonaria cujos membros, incluindo Bono, Bill Gates e Jay-Z, aceitaram um pacto oculto que os vincula a um plano nefasto para governar o mundo. No fundo, os maçons estavam para o século XIX como os Illuminati iriam estar para a era da internet. Eles eram a sociedade secreta que controlava os destinos do homem. Mas já na altura, maçons e Illuminati funcionavam mais ou menos como sinónimos. Os paranoicos que queriam criticar a maçonaria ficaram deliciados ao descobrir o pensamento do tal Weishaupt, o fundador dos Illuminati, que, ao contrário dos maçons, dizia explicitamente querer meter o nariz nos governos e cortes. Os Illuminati seriam uma parte importante dos maçons, a secreta sucursal mais radical da maçonaria, e o facto de terem sido os próprios maçons a correr com os Illuminati era apenas a prova provada de que o fizeram para os ocultar, para que pudessem trabalhar em segredo. Mas falta aqui outro elemento importante e, tal como no caso do Weishaupt, devemos-lo, acima de tudo, a um egotripado um bocado excêntrico que tentou enganar toda a gente. Chamava-se Leo Taxil. Depois de 17 anos passados na maçonaria, Taxil surpreendeu toda a gente com uma súbita conversão ao cristianismo e com a escrita de uma série de obras polémicas nas quais basicamente se desbroncava todo sobre os segredos dos maçons. Ora, os católicos adoraram-no. Para eles, o facto de a maçonaria ser secreta e espiritual e mística e esotérica, mas não especificamente cristã e especificamente católica, era motivo, claro, de grande desconforto. E quando Taxil revelou que o tal grande arquiteto do universo de que falavam os maçons era, na verdade, Satanás, até o Papa celebrou a revelação. Era demasiado bom para ser verdade. A maçonaria era, na prática, um antro satânico e anticatólico. Os seus símbolos ocultavam significados diabólicos. Nos seus rituais havia sangue, sacrifícios humanos, orgias. Havia grupos de mercenários e assassinos maçons disponíveis para matar qualquer crítico da ordem. E nas lojas maçónicas havia estátuas a um antigo deus pagão, mais tarde reaproveitado pelos templários e agora reciclado por paranoicos. Baphomet, um humanoide com cabeça de bode e chifres compridos que se sentava de pernas cruzadas, rodeado de simbologia esotérica. Resumindo, tudo o que acontecia de mal no mundo era culpa dos maçons. A maçonaria controlava as revoluções, a queda de impérios e até serial killers. Os Illuminati, como vimos, eram um ramo da maçonaria e, escondido atrás de todo o seu ritual, ocultava-se Satanás, o adversário. Satanás está com a maçonaria está com os Illuminati e logo os Illuminati são satânicos. E agora sim, podemos ir à música. Mas por que é que perdemos tanto tempo com esta ligação entre o satanismo e os Illuminati ainda no século XIX? Porque as paranoias com sociedades secretas sobreviveram em grande parte graças a esta espécie de colagem
com o elemento religioso. Segundo Tom Watson, no seu artigo The Devil's Chord: A History of Satanism in Popular Music, ou seja, o acorde do diabo, uma história do satanismo na música popular. No início do século XX, os valores tradicionais da sociedade e a moral cristã eram particularmente potentes no mundo ocidental. Tudo aquilo que era visto como subversivo à norma era considerado uma apresentação direta de adoração a Satanás. Música rebelde, especialmente tocada pelos oprimidos e os descontentes, era vista como perigosa e profana. O blues era visto como diretamente satânico e nenhum artista personificou esta mitologia mais do que o guitarrista Robert Johnson. Esta é uma das lendas mais famosas da história da música contemporânea. Robert Johnson, grande guitarrista e um dos pais do blues, deve o seu talento ao facto de ter vendido a sua alma a Satanás, mais especificamente à meia-noite, numa encruzilhada no meio do Mississippi. Esta noção da encruzilhada como ponto de encontro de duas estradas, um eixo espiritual, um portal para entidades de outros mundos, é super antiga e aparece aqui e ali no folclore também africano e europeu. Mas no início do século XX tornou-se uma acusação muito comum contra os músicos do blues. Acusação essa dirigida quase sempre pelas autoridades religiosas. O reverendo Ladell Johnson acusou o próprio irmão, o músico de blues Tommy Johnson, que era um precursor do Robert Johnson e apesar de terem o mesmo apelido, não são da mesma família, este reverendo acusou o irmão de um pacto demoníaco e contou, por estas palavras, a história de como o seu irmão terá negociado com o diabo. Ele contou-me que a razão pela qual sabia tanto é que tinha-se vendido ao diabo. Perguntei-lhe como. Ele disse-me: se queres aprender a tocar qualquer coisa ou aprender a fazer as tuas próprias canções, levas a guitarra a uma encruzilhada. Certifica-te de que chegas um pouco antes da meia-noite. Tens a tua guitarra e começas a tocar ali sozinho. Um grande homem negro irá aproximar-se de ti, pegar na tua guitarra e vai afiná-la. Depois, ele vai tocar uma canção e devolver-te a guitarra. Foi assim que aprendi a tocar qualquer coisa. No fundo, era um acordo faustiano. O músico dava a sua alma ao grande homem negro, e não vamos explorar aqui as muito prováveis conotações racistas deste termo, e, em troca, ele recebia o dom musical. E pelo caminho, a partir dali, serviria para sempre os interesses de Satanás. Esta paranoia seria reformulada para outros estilos musicais sempre considerados marginalizados ou diferentes ou experimentais, ou então aqueles que fossem populares junto dos miúdos, que é como quem diz, que ameaçassem as nossas santas criancinhas. Por exemplo, o jazz. Nos seus primórdios em Nova Orleans, o jazz foi acompanhado de alegações por parte de grupos conservadores locais de que se tratava da música do diabo, usando ritmos satânicos e danças voodoo. Dale Mapplethorpe, num artigo chamado Satanic Sounds: The Musicians Who Made a Deal with the Devil, ou seja, sons satânicos: os músicos que fizeram um pacto com o diabo, fala-nos das origens de Ferdinand Jelly Roll Morton, que publicou uma das primeiras composições de jazz, a Jelly Roll Blues. A sua avó tinha origem crioula e praticava o voodoo, e diz-se que sacrificou a alma da própria filha em troca do talento e fama do neto. Quando a avó morreu, a namorada de Morton comentou que o Jelly sempre soube que o tinham vendido a Satanás e que quando a avó morresse, ela iria levá-lo lá para baixo com ela. E de facto, Morton morreu 2 meses depois da sua avó. Estas associações entre a música e o satanismo continuaram na segunda metade do século XX,
permitindo aos paranoicos ligar a música, o satanismo e qualquer entidade que quisessem acusar de especial maldade. Antigamente eram os maçons, em meados do século XX eram os soviéticos. David Noble, autor de Comunismo, Hipnotismo e os Beatles, explicou que o rock tinha origens no coração de África, onde o ritmo dos tambores era usado para incitar os guerreiros a tal frenesim que, ao cair da noite, os seus vizinhos eram cozinhados em caldeirões. Ora, sabendo disto, os terríveis sovietes tinham conspirado para viciar a juventude americana em música rock, numa mistura de atentado terrorista e hipnose em larga escala. É quase impossível imaginar esta hipótese, mas existe um método pelo qual os inimigos da nossa República podiam usar os Beatles, ou outro grupo de rock and roll, para colocar milhares e milhares dos nossos adolescentes num estado frenético de hipnose que os levasse para as ruas a provocar motins e revoltas. Os exemplos de ligação entre a música e o satanismo, ou a corrupção da sociedade no geral, vão-se amontoando, normalmente na forma de rumores e mitos urbanos. O Stairway to Heaven, dos Led Zeppelin, quando tocado ao contrário, revela mensagens subliminares de apoio aos Illuminati. O Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, explica-se a si mesmo. Bandas como Iron Maiden ou Black Sabbath arrastavam os jovens para os meandros do esoterismo satanista. Já nos anos 90, a banda de heavy metal Judas Priest foi acusada em tribunal de ter incluído mensagens subliminares no seu álbum Stained Class, que teriam levado ao suicídio de 2 adolescentes. E quando explodiu no mainstream nos anos 90, o hip-hop foi conceptualizado como a mais recente expressão de rebeldia, sexualidade e imoralidade, que é como quem diz, era obra do diabo. Nem o pobre Michael Jackson escapou à paranoia. Fiquem a saber que ele era membro dos Illuminati, que quando tentou abandoná-los, eles mandaram-no matar, e que o seu álbum de remixes de 1997, Blood on the Dance Floor, tem uma capa mais que sugestiva. Jackson aparece de fato vermelho, a dançar, sobre um chão de quadrados pretos e brancos como um tabuleiro de xadrez, exatamente o tipo de decoração que o chão das lojas maçónicas tem. Todos estes exemplos são, no fundo, representantes da mesma batalha, a tentativa, em particular, dos cristãos evangélicos americanos de resistir a uma força que quer destruir a sua forma de vida. O resistente contra o blues, o rock, o heavy metal ou o hip-hop não está só contra formas musicais das quais não gosta. Ele vê nelas sinais de uma batalha épica pela alma do mundo. Christopher Partridge, um especialista em formas religiosas contemporâneas e autor do artigo Popular Music, Conspiracy Culture and the Sacred, ou seja, música popular, cultura conspiratória e o sagrado, explica. Estas mitologias de combate, organizadas à volta de noções dualistas de guerra espiritual, encorajam a comunidade dos crentes a pensar em si mesma como uma eclésia contra mundum, que precisa constantemente de identificar e resistir às forças da profanação. A noiva, o cordeiro e a Nova Jerusalém colocam-se por cima e contra a prostituta, a besta e a Babilónia. Passagens bíblicas, como certas citações da Carta de São Pedro, são frequentemente utilizadas para apoiar uma hermenêutica conspiratória de suspeição. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, como um leão que ruge buscando a quem devorar. Assim, mesmo que a cultura possa parecer benigna e feita para entreter, os cristãos devem lembrar-se que só o é muito raramente, já que, diz-nos a segunda carta aos Coríntios, o próprio Satanás
se disfarça de anjo de luz. Another switchback. Wait, this isn't the top. Where's the summit? Why am I doing this? At REI Co-op, we believe there are places within ourselves Almost there. You got this. that we find only outside. Wow. This is worth it. We have the gear, inspiration, and advice to help you get there. REI Co-op. Visit rei.com. Disfarçado de anjo da luz. Este é o plano maquiavélico de Satanás e dos seus mercenários contemporâneos, os Illuminati. Mas a palavra disfarçado, neste contexto, é muito curiosa, porque, na verdade, os controladores secretos do mundo disfarçam muitíssimo mal. Reparem no primeiro parágrafo deste artigo de Fergal Kinney, Sam Smith and the Return of the Satanic Panic, isto é, Sam Smith e o regresso do pânico satânico. Quando o artista britânico Sam Smith apresentou o seu sucesso Unholy, juntamente com a artista pop alemã Kim Petras, na cerimónia dos prémios Grammy em fevereiro de 2023, poucos podiam ter previsto que uma apresentação algo risqué incitaria alegações de satanismo. O espetáculo, que incluía Smith emergindo das chamas a usar uma cartola com chifres de diabo, rodeado por mulheres vestidas de vermelho, chamou rapidamente a atenção de personalidades dos mídia alt-right americanos, que começaram a partilhar clipes do espetáculo com a consistente mensagem de que era satânico. Ora, não se pode propriamente dizer que um artista engolido pelas chamas e de chifres na cabeça seja propriamente um bom disfarce. Aliás, parece até contraproducente. Satanás abandonou qualquer tentativa de metáfora ou mensagem subliminar e veste literalmente os seus servos de diabinhos. Mas este jogo simbólico de identificar pistas visuais para o lado negro da música pop é parte integrante destas paranoias. Aliás, é exatamente aquilo que as torna divertidas e interativas. Todos nós podemos aprender a fazê-lo. No seu artigo How Did He Got So Famous? Illuminati and the Pop Star, ou seja, como ficou tão famoso os Illuminati e a estrela pop, a especialista em mitologia, lendas e folclore, Elissa R. Henkin, explica que os símbolos mais identificados pelos teóricos da conspiração são exatamente o que esperávamos, uma mistura de referências à religião cristã e símbolos esotéricos associados aos maçons e aos Illuminati. O símbolo mais citado é o triângulo. Qualquer triângulo serve, mesmo formado apenas pela posição de determinadas figuras dentro de uma imagem. Mas o mais prevalente é o triângulo formado pelas mãos abertas para a frente, com os polegares e indicadores a tocarem-se na ponta, uma pirâmide aberta ao centro. Outros gestos incluem o sinal de OK, ou seja, a ponta do indicador e a ponta do polegar a tocar-se para formar um círculo, com os 3 dedos restantes levantados, formando, claro, 3, 6. 6, 6, 6. Também conta tudo o que tenha que ver com o olho. Olhar através da pirâmide aberta, olhar através do sinal de 666, ou então apontar para o olho com os dedos ou tapando um dos olhos com a palma da mão e deixando o outro à vista. Por exemplo, durante o halftime show da Super Bowl americana de 2013, Beyoncé provocou uma apoplexia online ao terminar a sua apresentação, fazendo um sinal triangular com as mãos, uma alegada referência à produtora do seu marido, Jay-Z, cujo símbolo é um diamante, ou então uma explícita referência à pirâmide dos Illuminati.
Lady Gaga é outra artista que nos esfrega na cara a sua relação com sociedades secretas. A sua obra está repleta de referências ao anticristo, a Judas, a mulheres vestidas de vermelho, triângulos, cruzes ou até coreografias nas quais os bailarinos formam pentagramas ou símbolos do zodíaco associados ao Satanás. Caramba, o seu sucesso mais recente chama-se Abracadabra, uma óbvia referência à magia negra. E num videoclipe também recente, Ariana Grande vê-se acordada, entre aspas, numa mesa de metal, numa recriação da história do Frankenstein, que os teóricos associam a controlo mental e ao projeto fundado pelos Illuminati, o MK Ultra. Ou seja, Ariana Grande é só um corpo, só um invólucro, espiritualmente acordado e preenchido pelas forças do mal. Da identificação de símbolos, passamos para os rumores. No seu artigo, Henken explica, com muita graça, a forma como estes vislumbres de satanismo Illuminati na TV ou no YouTube depois se convertem em mitos urbanos e folclore oral que se propaga na internet, mas também de boca em boca. Para estudar o fenómeno, começou a colecionar exemplos deste folclore junto dos seus próprios alunos universitários, que lhe revelaram detalhes incríveis sobre as estrelas. Kanye West sacrificou a vida da própria mãe para garantir o seu sucesso e Jennifer Hudson fez o mesmo à mãe, ao irmão e ao sobrinho para atingir a fama e, dizem, também para perder peso. Whitney Houston teve que morrer para que a Blue Ivy, a filha da Beyoncé e do Jay-Z, pudesse nascer. O que é um bocadinho estranho, já que a Houston morreu mais de um mês depois da Blue Ivy nascer, mas pronto. O satanismo funciona de forma misteriosa. Já a morte de Amy Winehouse em 2011 foi, claro, culpa dos Illuminati, ou porque foi sacrificada pela seita, ou porque foi assassinada por tentar afastar-se. E até a misteriosa morte do rapper Tupac, assassinado num tiroteio em 1996 por um atirador nunca identificado, tem terríveis conotações. Henken cita uma das suas estudantes que ouviu esta história do seu irmão mais velho. O Tupac foi assassinado porque tinha sido membro dos Illuminati, mas virou-lhes as costas. Foi daí que veio o seu LP Killuminati. Era a sua afirmação. Eu não pertenço a vocês, vou combater-vos. E outro relato associa a fuga de Tupac dos Illuminati a um processo espiritual de recusa a vender a própria alma, como se o rapper tivesse, ao contrário do Johnson, tantos anos antes, chegado à encruzilhada de Satanás e dito que não ao seu acordo faustiano. Muitas das suas letras no Killuminati referem-se a não querer ser controlado, a não ter agência, a ter pessoas a vigiá-lo. E depois ele foi assassinado. E nunca descobriram quem foi. Mas afinal, que tipo de colaboração é esta entre estrelas pop e os Illuminati? O que é que a Beyoncé ou a Lady Gaga discutiram com Satanás quando se encontraram com ele à meia-noite na tal encruzilhada? Há duas categorias principais: a vítima e o cúmplice. O artista pop pode ser engolido e usado pelo sistema ou, pelo contrário, fazer parte dele voluntariamente. O arquétipo mais habitual na categoria das vítimas é a chamada Good Girl Gone Bad, a jovem rapariga adolescente, fofinha e colorida, estrela da Disney ou de country music, que com o passar dos anos se transforma num objeto sexual devorador de drogas. Este arquétipo é tão popular que já se transformou num clichê e todos vocês, caros ouvintes, já imaginaram pelo menos 2 ou 3 casos semelhantes. Podemos até estar na presença de controlo mental. Christopher Partridge explica como esta ideia se aplica num caso particular. Há artistas
que mostram todos os sinais de um alter ego, mas parecem não saber que a sua mente é controlada. Um destacado exemplo é Miley Cyrus, filha do músico de country Billy Ray Cyrus, que começou como a adorável Hannah Montana, da popular série da Disney, e transformou-se na provocadora e sexualmente explícita Bad Girl da pop. À primeira vista, a Hannah Montana, destruída, podia parecer mais uma história de uma celebridade em queda, mas os teóricos da conspiração com tendências religiosas, particularmente cristãs, veem aqui algo mais profundo. Partridge cita um site relativamente famoso de paranoias online, o The Vigilant Citizen, o cidadão vigilante, que, nem por acaso, no preciso momento em que escrevo estas palavras, tem na sua homepage 2 destaques curiosos. Um sobre os VMAs de 2025, que são, segundo este site, uma celebração altamente simbólica de escravos da indústria, e ainda um artigo mais family-friendly, o simbolismo oculto do filme K-pop Demon Hunters e as suas mensagens sobre a indústria musical. Então, dizia este Vigilant Citizen em 2013 sobre a Miley Cyrus: enquanto a alquimia se dedica a transformar a pedra em ouro, as massas são forçadas a testemunhar o processo inverso. Por alguma razão doentia, Miley Cyrus foi escolhida este ano para se humilhar a si mesma e traumatizar todos os jovens que cresceram a vê-la. Miley foi oferecida como um sacrifício para o público, acrescentando ao completo breakdown da cultura popular. Enquanto as massas riem e apontam para Miley Cyrus, aqueles que a controlam riem e apontam para as massas, porque estas massas estão a cair no processo de humilhação doentia. Ela, Miley Cyrus, é uma marioneta e precisamos de olhar para aqueles que puxam os seus cordéis. Este caso não é só sobre uma única rapariga que perdeu o seu caminho, mas sim sobre um sistema que faz o mundo perder o seu caminho. E depois, claro, há os cúmplices. Aqueles que não se perderam pelo caminho, mas desviaram-se voluntariamente. Já falámos do casal Beyoncé e Jay-Z, cuja filha, Blue Ivy, é a reencarnação da Whitney Houston. Além da pirâmide apresentada na Super Bowl de 2013, Beyoncé já foi alegadamente apanhada com um anel com a forma de um deus de cabeça de bode, isto é, o tal deus Baphomet, que supostamente era o deus adorado pelos maçons e pertence, claro, ao grau 33º da maçonaria. Já o marido, Jay-Z, estará certamente bem posicionado numa sociedade secreta, quer seja a maçonaria, quer os Illuminati. É que detetives online descobriram uma fotografia de 1939 que mostra um homem exatamente igual a Jay-Z, demonstrando, claro, que ou é uma espécie de vampiro ou nem sequer envelhece. Provavelmente graças a todos os sacrifícios mágicos, esotéricos e satânicos que, como sabemos, estas sociedades secretas levam a cabo nas suas cerimónias. E Partridge acrescenta que o músico é o primeiro a contribuir para estes rumores, ou, diriam os teóricos, está tão confortável com a sua posição privilegiada junto dos Illuminati que pode torná-la explícita sem consequências. A citação é um bocadinho longa, mas não resisto a partilhá-la. Afinal, trata-se de um académico da história das religiões a analisar o marido da rainha da pop. De certa forma, estas teorias da conspiração têm sido encorajadas pelo próprio Jay-Z. Tal como usou roupas decoradas com o provocador logótipo do místico Aleister Crowley, Do What Thou Wilt, ou seja, faz o que quiseres, Jay-Z também tem feito um uso astuto e comercialmente estratégico de simbolismos com associações ao oculto. Por exemplo, o videoclipe da música
On the Next One, repleto de significantes sugestivos de ocultismo, encorajou a crença de que revela os segredos escondidos do seu enorme sucesso, que não pode, claro, ser o resultado de talento ou jeito para o negócio. Ao invés disto, o autor P. Bebergal comenta: a verdade é que Jay-Z vendeu a sua alma ao demónio, algo comprovado pelos chifres que surgem ocasionalmente no vídeo, mas este não é qualquer demónio, é Baphomet, que alguns acreditam ser o Deus escondido dos maçons, o Deus que abre caminho a que o iniciado faça parte de uma fraternidade ainda mais importante, os Illuminati. Como já devem ter percebido, podíamos ficar aqui horas a citar exemplos semelhantes. O colecionismo de alegadas provas da relação entre estrelas pop e os Illuminati satânicos, tanto na sua versão rumor ouvido na rua porque um amigo me contou até ao típico reel de Instagram, é tão vasto que uma catalogação completa seria certamente impossível. O importante é perceber que esta não é uma teoria da conspiração, digamos, completa e estruturada. É, acima de tudo, uma vibe, uma intuição vaga, baseada em observações hiperespecíficas. Uma soma de mini-paranoias que parecem construir todas juntas algo maior, mas que ficam sempre pela rama e que consumimos em pequeninos pedaços aqui e ali. É simultaneamente popular, muito popular mesmo, mas também quase invisível. Devo confessar-vos que a esmagadora maioria dos livros sobre teorias da conspiração que fui colecionando ao longo dos anos nem sequer incluem muito mais que meia frase sobre esta temática. E ainda assim, todos já nos confrontamos com este fenómeno, ou até já participámos nele. O Partridge fala até de um conceito muito interessante, a que chama promiscuidade semiótica, ou seja, a nossa tendência de ser promíscuos na nossa interpretação de símbolos, achar que tudo é o símbolo de alguma coisa. E voltamos agora à Henken, aquela senhora que se dedicou a colecionar estas histórias junto dos seus estudantes. Mesmo quando transmitido de forma oral, afirmações como "vi isso no blog X" ou no Twitter servem não apenas como pseudo-evidências, mas também como uma sugestão para irmos pesquisar por nós mesmos, ver por nós mesmos o catálogo de imagens e ouvir as letras que formam a acusação contra determinado intérprete. E se olharmos para uma imagem ou vídeo, encontraremos uma barra lateral listando mais umas dezenas, cada uma conduzindo a mais ainda. O rumor oral é muitas vezes acompanhado por alguém a abrir o computador para mostrar algo a outra pessoa. Este é o processo inicial dos teóricos da conspiração, o molhar do pezinho antes do mergulho de cabeça. É assim que se entra nos famosos buracos do coelho. Quem acredita pouco sai com um sorriso divertido. Quem tem tendência para acreditar, clica, clica e clica e vai-se convencendo. E até incorpora este elemento de ligação dos Illuminati com a música pop para, na sua cabeça, achar que é mais uma prova de que os Illuminati existem mesmo e controlam o mundo. Afinal, haverá algo mais irresistível do que uma paranoia sobrenatural? Uma história que nos permite explicar a fama de pessoas aparentemente perfeitas e em tudo aparentemente melhores que nós? Haverá algo mais reconfortante do que descobrir que o sucesso dos outros é uma conspiração? Que nós somos bons e puros e eles, agentes da maldade? Aquilo de que nunca nos podemos esquecer é que um clipe do Sam Smith com corninhos no chapéu ou da Beyoncé a desenhar pirâmides maçónicas não são fenómenos isolados, nem sequer modernos. Satanás, os maçons e os Illuminati são basicamente o mesmo papão.
Antigamente provocavam revoluções políticas. Hoje tentam controlar-nos a mente através da música mainstream, como os ritmos voodoo do blues ou do jazz iam destruindo a América dos anos 20, ou a dança do Elvis e do rock and roll devastou a mente dos baby boomers. Se Beyoncé estivesse viva em 1800 e pouco, os teóricos da conspiração certamente diriam que ia cantar a lojas maçónicas contra o Papa e a Igreja Católica. E se Leon Taxil fosse vivo, em 2025, certamente teria uma página de Facebook sobre como escapou das festas orgiásticas dos Illuminati em Hollywood. Há uma linha de causa e efeito que vai desde as paranoias sobre a maçonaria na época da Revolução Francesa até à ideia de que a Beyoncé, o Jay-Z ou a Lady Gaga servem os Illuminati. E por isso, quando partilhamos uma story sobre o significado oculto de um videoclipe da Ariana Grande, mesmo sem o saber, estamos a fazer parte de uma longa e orgulhosa tradição com mais de 200 anos. No fundo, é mesmo verdade. Os Illuminati sempre por cá andaram. E os seus principais e maiores agentes não são as estrelas pop. Se calhar, somos nós. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/BruaPodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. E se gostarem deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.